pessoal, muito boa tarde. Estamos no ar com Você com o Dinheiro de Hoje, seu programa sobre investimentos, sobre fundos de investimentos e todos os assuntos que permeiam o almoço da Faria Lima, transmitidos aqui para vocês, telespectadores da BMC News. E como é de costume aqui no programa, nós sempre trazemos aí convidados muito especiais para esse bate-papo conosco, para compartilhar um pouco das histórias das gestoras, das companhias listadas em bolsa. E hoje nós vamos falar com uma das principais empresas de mídia no Brasil, especializada em mídia out of home. Nós vamos falar aqui com a Eletromídia, a participação do CFO da Eletromídia, Ricardo. Ricardo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. A gente costuma começar aqui o programa com algumas perguntas bastante diretas. Nós convidamos os nossos participantes a responder algumas perguntas difíceis. São sempre participantes de muita qualidade e a gente tem que aproveitar essa qualidade. Então eu queria fazer, antes de mais nada, para entender o negócio, né, e para que o nosso telespectador também compreenda mais do negócio da Eletromídia, qual a principal fonte de receita da companhia? Legal, boa pergunta. Bom, nós somos uma empresa de mídia, é a primeira empresa de publicidade listada aqui na Bolsa Brasileira, na B3, e 100% da nossa receita vem desse mercado publicitário, que é basicamente composto pela verba de marketing do público anunciante. A gente atua em 5 verticais diferentes, sendo elas ruas ao mobiliário urbano, transporte sobre trilhos, edifícios, shoppings e aeroportos. Então, dependendo da vertical que a gente está, a gente tem um acesso a uma audiência com uma qualificação diferenciada e a veiculação ocorre nesses ambientes. Dessas 5 verticais, a mais relevante no último ano foi a de ruas ao mobiliário urbano, que a gente vem apresentando um maior crescimento. Transporte sobre trilhos é a segunda, que foi a primeira que a gente consolidou, e edifícios é a terceira vertical de maior representatividade. Quando você comenta, né, sobre as estruturas urbanas, isso tem um vínculo? Como vocês propriamente absorvem cada locação? Vocês têm os contratos são negociados individualmente com o poder público e geralmente o cedente desse espaço é o poder público, né? Como é essa relação e como vocês conseguem esses pontos? Legal, cada uma dessas verticais tem uma dinâmica única. Quando se fala, lógico, de ruas ou mobiliário urbano, eu estou me referindo, por exemplo, a abrigos de ônibus, a relógios informativos na rua, a mídia junto à estação de compartilhamento de bicicletas. E nesse caso, sim, normalmente se dá via uma licitação pública, que a gente basicamente oferece investir num ativo para a sociedade. Então a gente instala o abrigo de ônibus, se compromete a dar manutenção nesse ativo também. E em troca desse serviço, a gente tem um espaço, acesso à audiência, que a gente financia via mercado publicitário. Nas outras verticais, a dinâmica se dá um pouco diferente, principalmente com a contrapartida privada. Então, quando se fala edifícios, é relacionamento com cada um dos prédios, com síndicos, com administradoras de edifícios. Quando se fala em transporte sobre trilhos, são concessionárias, muitas delas privadas, aeroportos é a mesma coisa, e shoppings são as grandes operadoras de shoppings, muitas delas listadas também, como Aliança, Iguatemi, entre outras. E quando você comentou, né, de fazer uma concessão, você geralmente então tem que ceder, digamos, um serviço à região. E como surgem essas ideias? Você fala, puxa, um ponto de ônibus funcionaria bem. Você tem que levar a prefeitura o projeto urbano substituir aquele ponto de ônibus, né? E de onde surgem essas oportunidades? E vocês que geralmente apresentam os formatos e aí a partir daí se abre a licitação? Ou vocês hoje já têm casos de que as próprias prefeituras, por exemplo, chamam vocês e falam, olha, eu estou pensando em fazer esse projeto de urbanização, vem aqui viabilizar para a gente? Bacana. Faz parte do nosso modelo de negócio sempre oferecer uma contrapartida à audiência, seja onde ela esteja. Então, ou é um serviço de comunicação ou um serviço público como esse citado. Em imobiliário urbano, se você vai, por exemplo, para a Europa, países mais desenvolvidos nesse segmento, você vê
que grande parte dessas prestações de serviços já tem uma contrapartida privada que financia via o mercado publicitário. O Brasil ainda está numa fase inicial dessa parceria para a infraestrutura. Então a gente viu alguns exemplos no ano passado de algumas cidades que começaram a abrir essas licitações, como Porto Alegre, Recife e Salvador, que são grandes cidades ainda. E normalmente a demanda vem do próprio município, né, até baseado em experiências bem-sucedidas em outros locais, como São Paulo, as grandes capitais ou mesmo de outros países. Eles veem a possibilidade de oferecer um serviço melhor para a população sem tirar dinheiro do bolso. Então, Porto Alegre, até então, o município cuidava do abrigo de ônibus e querendo ou não, com o tempo ele ficou deteriorado, ficou defasado. Quando você vê os ativos antes e depois, fica claro a melhora que tem para a população ao instalar um abrigo de ônibus com proteção contra vento, com vidro, com conectividade, com alguns deles com pontos Wi-Fi, com energia elétrica também, carregadores de celular em alguns casos, deixando a cidade não só mais bonita, mas também confortável para quem utiliza esses ativos. O município normalmente que provoca abrindo uma licitação que participam alguns players dela. Geralmente a gente está falando de querendo ou não, o abrigo de ônibus para a prefeitura é um gerador de custos, né? Para vocês é uma fonte de receita. Daqui a pouco a gente abre aqui um pouquinho dos números também da Eletromídia para ver como fica a margem bruta nessa estrutura. Mas eu queria avançar aqui nos temas para perguntar um pedaço do que é o funcionamento da empresa está na infraestrutura, né? Mas uma coisa que eu imagino seja core para vocês ainda é a geração de conteúdo, né? Como funciona essa geração de conteúdo? Vocês têm parceiros? Geralmente o conteúdo é próprio? Vocês compram conteúdos de outras fontes de mídia? Como funciona manter todos esses painéis com informação relevante? Porque se a informação que tiver lá também não for relevante, ninguém vai ver a propaganda. Claro. Né? Então, eu acho que isso é um jogo, assim como para celulares, é mesmo um pouco do trabalho que a gente faz aqui na BMC, é um trabalho de ganhar tempo de atenção do cliente. Perfeito, também, né? Perfeito. De fato, a gente tem dois principais conteúdos que a gente veicula na tela. Um deles é a mídia, a publicidade produzida pelos nossos anunciantes ou com o nosso apoio. A gente tem uma grande estrutura dentro da companhia de mais de 70 pessoas que suportam a elaboração desse conteúdo publicitário e publicação dele também no formato mais adequado ao meio. E esse conteúdo em si também a gente já trabalha para deixar interessante para o público espectador. Tanto o conteúdo que veicula nas telas digitais, quanto também via algum projeto especial que também a gente costuma fazer. Muitos da audiência aqui já deve ter visto na cidade alguma intervenção que a gente fez, um abrigo de ônibus, por exemplo. A gente costuma fazer muito aqui na Paulista, por exemplo. Já fizemos em Porto Alegre, em Campinas também. Isso daí também faz parte para deixar o ambiente mais interessante. Também temos o conteúdo que veicula nas nossas telas digitais e, dependendo do ambiente, um conteúdo jornalístico. E a gente tem um grupo de jornalistas na empresa com parceria com mais de 130 veículos de comunicações que a gente faz a curadoria desse conteúdo, né? A gente não produz diretamente, mas a gente faz a curadoria desses nossos parceiros. São normalmente parceiros de conteúdo. Inclusive a BMC é um grande parceiro nosso também em edifícios comerciais e a gente veicula dependendo da aderência à audiência daquela região, daquele segmento. Muito bem, estamos aqui batendo um papo sobre o business, né, da Eletromídia, apresentando também para vocês um pouquinho da empresa. Estamos acompanhando aqui o chat, temos comentários muito positivos aqui, o BMC Explica, né? Muito bacana realmente o projeto, pessoal aí da produção de parabéns. Temos aqui também o MPK falando o melhor programa da Faria Limers. Muito obrigado, MPK, Helder, muito obrigado pela audiência de vocês sempre e não se esqueçam de deixar o like, né? Deixe sua pergunta, sua dúvida, seu comentário, aproveite aqui a participação do Ricardo para tirar suas dúvidas sobre a companhia, mas enquanto você está aí acompanhando o nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like se você está chegando agora, faça sua inscrição também no canal da BMC para não perder mais nenhum Você com Dinheiro.
Ricardo, deixa eu te fazer aqui uma outra pergunta. Agora, quase de modelo, né, de negócio. O que vocês enxergam como principais competidores, né? Eu sei que dentro de Out of Home, aqui no Brasil, vocês têm uma posição muito privilegiada. Mas onde está a fronteira de expansão? Com quem vocês de fato competem? Você está pensando ali, quando você monta o seu plano e puxando e pensando nessa atração de atenção, você está ali olhando outros players out of home que vem crescendo, ou você está olhando mais para a tela de cada consumidor e como cada um fica dentro do seu próprio conteúdo e isso vai disputando tempo de tela com vocês? Como vocês enxergam o negócio e a competição no ambiente de vocês? Bacana. De fato, nosso grande objetivo como empresa e como líder do segmento de out of home é aumentar a participação do out of home dentro do share publicitário total. Então, a gente vê, até comparando com outros países, que a consolidação já aconteceu há algum tempo, estão mais evoluídos nas discussões de métricas, que tem um espaço para a gente chegar até a triplicar o share em um espaço de tempo de mais longo prazo. Então, esse é o nosso grande objetivo e isso implica que, de fato, a gente concorre com outras mídias. Então, são mídias digitais, então tem parte da verba publicitária que vão para os grandes players de mídias de redes sociais ou mesmo de buscas, entre outros. TV aberta e fechada, rádios, impressos, são todos players desse mercado publicitário como um todo que a gente faz parte. E claro que dentro do out of home também tem outros players que a gente concorre pela verba, mas a gente tem sempre o objetivo de crescer o segmento como um todo, de buscar formas de reduzir a fricção para comprar out of home, de oferecer mais informação para o nosso anunciante e assim crescer a nossa participação no bolo total. E a gente sim concorre com atenção, a gente tem uma vantagem que não é uma mídia que a publicidade ela interrompe alguma coisa, né? Normalmente a gente está em ambientes de passagens, então quando a gente faz pesquisa sobre o quanto as pessoas gostam de ver a publicidade no nosso meio, normalmente os indicadores são muito altos, porque normalmente ela está numa situação não produtiva de descanso e ver a publicidade, ver a mídia faz parte, não é uma interruptiva, né? E a atenção hoje em dia realmente está muito, muito valiosa. Então, estando presente nos lugares certos, com um tempo de espera adequado, com um fluxo adequado, a gente consegue ter acesso a essa atenção, né, sem ter que também competir muito, brigar com outras mídias necessariamente, se a pessoa está em movimento ou se a pessoa está em espera. Como funciona a compra de mídia de vocês? Vocês vendem geralmente por ponto, por região? Essa compra é mais difusa, é mais concentrada? Aqui TV é muito intermediada pela própria agência que cria as suas peças. Para vocês funciona mais ou menos assim? A compra é mais direta? Como funciona essa parte do modelo de negócio? Bacana. A gente vende número de faces publicitárias dependendo da região e do segmento que a gente está, das verticais que a gente trabalha e dependendo da audiência que atinge. Então, são veiculações de mídia por uma semana, bissemanais ou até mensais de mais longo prazo para atingir a frequência adequada e cada vez mais a gente tem evoluído na agenda de métricas para migrar para um formato de venda puramente de audiência. Temos ainda também a participação, temos grandes anunciantes, né, grandes empresas que anunciam com a gente, então são nomes importantes no mercado publicitário e dada a dinâmica do mercado brasileiro, eles transitam normalmente por agências full service de publicidade que ajudam na produção da mídia e inclusive no planejamento do todo e temos cada vez mais trabalhado em ferramentas de automação desse processo de compra e também de elaboração da mídia para acessar com melhor qualidade os pequenos anunciantes, que é uma das iniciativas de tecnologia que a gente tem colocado muito foco. Trazer aquele anúncio, o SMB, né, a agenda de SMB, que hoje em dia é capturado muito pelo digital, que cerca de 80% da receita dos grandes players de digital vem desses pequenos negócios. E hoje em dia o out of home captura pouco disso, então a gente tem trabalhado nessa agenda de tecnologia também para acessar esse público anunciante. Que
tipo de dados você consegue gerar para o anunciante? Porque você comentou do digital, né? Um dos grandes pontos quando eu passo a comprar mídia no digital, geralmente eu tenho algumas métricas mais específicas. Eu posso, por exemplo, comprar por uma taxa de cliques. Então eu consegui, pelo menos, garantir que eu levei como é que eu posso chamar? Eu levei essa audiência para o site de alguma forma, né? Quando a gente pensa em out of home, não é esse o objetivo e eventualmente não é essa métrica. Mas quais métricas eu posso ter para comprar essa mídia? Bacana. O out of home, assim como a TV, é muito conhecida pelo papel dele dentro do awareness, no topo do funil de compra, que ajuda a reduzir o CAC das empresas, o custo de aquisição. E cada vez mais ela tem se consolidado também nas outras etapas do funil. Então, a gente tem acesso a uma série de informações, primeiro dos locais que a gente se encontra, então dados de catraca, de metrô, de catraca de edifícios comerciais, informação do próprio edifício residencial que a gente se encontra, dados de fluxo de shopping, do aeroporto, são informações que vêm do próprio ambiente que a gente atua. A gente também trabalha muito com dados mobile, geolocalizados, então capturando as informações do público de acordo com a locomoção deles, tudo de forma anonimizada. E também utilizamos junto com isso dados geolocalizados de redes sociais de aplicativos instalados em celulares. E também compramos algumas pesquisas e a gente vai compondo isso num data lake para entregar melhor informação para o anunciante. E é importante mencionar que essa agenda de métricas, dados e métricas no out of home ainda está em evolução. E a tecnologia, conforme vai criando novas soluções, ela caminha a favor de possibilitar que a gente também entregue mais dados para o nosso anunciante. Então, hoje em dia já existem, por exemplo, sensores que é possível instalar em cada uma dos ativos para capturar de forma anonimizada o número de pessoas que olhou para cada um dos anúncios. E essa tecnologia já existe, a gente já tem uma amostra de testes e com isso a gente vai aumentando a granularidade de dados. E junto a isso, atrelado a uma ferramenta de compra, a gente tem aqui uma iniciativa chamada Eletromedia Ads, que o primeiro foco é entregar dados comparáveis com o digital e com a TV, como o GRP, TRP, que é o Gross Rating Point, o Target Rate Point, números de impactos e frequências, e com isso conseguir comparar o CPM, o custo por mil entre os meios. Então esse é o nosso primeiro passo, mas é uma agenda que está em constante evolução. Não só no Brasil, mas no mundo como um todo, quando se fala de out of home. Estou dando uma olhada aqui com o dinheiro e se eu estiver errado, você me corrija, mas pelo que eu estou vendo aqui, a receita essencialmente dobrou nos últimos 12 meses, né? Quais são as principais avenidas de crescimento que levaram a esse modelo? E o que vocês olham para frente, se essas mesmas avenidas dão vazão para a próxima pernada de crescimento, ou vocês já estão olhando outras coisas para complementar? Legal. Esse resultado é fruto de uma série de fatores. A gente fez a nossa abertura de capital em fevereiro de 2021. A gente, com isso, conseguiu estar capitalizado no momento que havia uma pressão no segmento dado a pandemias, as restrições de circulação, e com isso a gente conseguiu completar aquisições muito favoráveis, muito complementares ao nosso negócio. E além disso, em 2022 a gente já passa a ter um mercado mais normalizado em termos de audiência, então o fluxo de pessoas em edifícios comerciais já volta próximo ao normal, assim como em shoppings, em aeroportos, e isso tem reflexo também na audiência. Foram 3 aquisições desde o IPO, também participamos e ganhamos de 4 concessões diferentes, acrescentando na quantidade de inventário e também no número de audiência que a gente atinge, e em paralelo trabalhando nessas soluções de tecnologia para reduzir as fricções de compra do out of home e assim conseguir capturar uma verba maior do budget dos nossos anunciantes. Então esse conjunto de fatores foi o que levou a esse resultado de 2022. A gente segue investindo muito em tecnologia, então ainda comprar out of home é difícil até então. A gente lançou nossa plataforma para ajudar a diminuir essa fricção,
para conseguir fazer um planejamento real-time de compra e, como próximas entregas também, conseguir executar a inserção da mídia e até o pagamento. Então, a gente tem trabalhado também como backbone dessa tecnologia. A gente vai usar esse desenvolvimento para atrair os pequenos e médios anunciantes. Ainda tem uma agenda grande de infraestrutura aqui no Brasil para acontecer. Então, quando eu falo que Porto Alegre é uma das top 5 cidades do Brasil, né? Até então não tinha nenhum player em abrigos de ônibus, e a gente entra a partir do ano que vem, do ano passado, é um exemplo de que ainda tem grandes cidades com mercados interessantes para a gente ter acesso a uma nova audiência. E o rollout de todas essas iniciativas. Então, a gente começa a instalar em Recife esse ano, relógios de ruas de Recife, começa a instalar abrigos de ônibus e relógios em Salvador esse ano, segue o rollout de Porto Alegre, segue o rollout de Campinas, segue crescendo a nossa base em edifícios residenciais, que é um produto novo que a gente começou em 2016 e ainda tem um mercado endereçável amplo para a gente capturar. Tudo isso focado em crescimento e algum espaço ainda também para uma consolidação maior. Muito bem, então a gente fez a pergunta pelo lado bom, né? O que tem de espaço para crescer? E quais são as principais dificuldades que vocês encontram hoje? Quais são os gargalos para esse crescimento? Legal, até já comentei alguns deles aqui, né? Comprar a mídia, as fricções no momento que você vai comprar a mídia out of home, são vários formatos, uma mídia nacional, tem estático, tem digital, então a gente reduzir as fricções de compra é um caminho da gente eliminar uma das barreiras para que o segmento cresça mais. A gente ter melhores e mais soluções de dados e métricas, que é uma agenda, um dos focos também do nosso time, também ajuda a justificar, a comprovar o retorno que a gente dá para os nossos anunciantes e coloca novos clientes na mesa, novos possíveis anunciantes, grandes marcas fazendo publicidade conosco. Então, isso daí de toda barreira, né, toda dificuldade é também uma oportunidade e a gente foca em eliminar elas para ajudar com o nosso crescimento. Maravilha! Estamos aqui batendo um papo com o Ricardo, CFO da Eletromídia, tanto sobre o negócio da empresa quanto o ambiente que a permeia. Naturalmente, a gente tem algumas boas perguntas aí no próximo bloco também sobre evolução da companhia, sobre a relação da companhia com o mercado. Então não saia daí, não perca. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje. Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão, com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível. Olá pessoal, estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, falando um pouquinho aqui com a turma da Eletromídia, quebrando um pouquinho do que é o ambiente de negócios da empresa para você, telespectador da BMC News, acompanhar
tanto a empresa quanto o negócio em torno de como a empresa funciona, deixando você, telespectador da BBC News, sempre mais informado para a sua melhor tomada de decisão de investimentos. Deixa aqui seu comentário, tire suas dúvidas e, naturalmente, mande o seu like. Vamos buscar ali os 400 likes no programa de hoje. Pessoal, o feriado é só amanhã. Hoje ainda tem pregão e hoje ainda tem BBC News. Então deixe o seu like ali, não vá se esquecer. Eu queria trazer uma outra pergunta, agora mudando um pouquinho o escopo. Você comentou que tem um mercado local interessante e você já trouxe algumas expansões geográficas para dentro de Brasil, saída para Porto Alegre, dentro do Salvador. Mas vocês enxergam possibilidade de expansão para expansão internacional, ou seja, buscar essa expansão geográfica para outros tipos de cultura? Como vocês encaram isso e quais são as resistências, né? Os pontos de fricção para romper essas fronteiras, pensando que se trata de um conteúdo de mídia e, querendo ou não, tem um traço cultural muito importante? Boa pergunta. Bom, primeiro ponto, a gente vê muita coisa para fazer no Brasil ainda, né? Então tem N oportunidades que a gente enxerga aqui no país, que é um país da América Latina o mais significativo quando se fala de mercado publicitário. Então a gente vê ainda um trabalho grande a ser feito nacional. Claro que a pauta internacional está sempre nas nossas discussões de planejamento estratégico do dia a dia para a gente entender em que ângulo, quais seriam as nossas vantagens, em que segmentos e de que forma poderia funcionar uma expansão geográfica para outros países. Quando você fala de soluções de tecnologia, de métricas para o out of home, o mundo inteiro está andando mais ou menos no mesmo passo, né? Você não vê um mercado que está muito mais avançado que o outro. Então isso daí seria um dos pontos que talvez a gente possa se beneficiar de uma eventual internacionalização. Mas mesmo quando a gente fala de verticais específicas, né, a gente criou aqui um mercado em edifícios, por exemplo, com uma representatividade que é difícil ver em outros países. A gente tem bons exemplos quando se fala de China. Tem empresas lá grandes listadas com uma representatividade muito grande focada em edifícios. Quando se fala do Ocidente, a gente construiu algo aqui no Brasil que você não vê com tanta força, mesmo quando se fala de Estados Unidos. Então é uma vertical que também a gente olha com muito cuidado quando fala de internacionalização. E é claro que tem também os países da América Latina, ter a predominância que a gente tem aqui no Brasil também em outros países, poderia ser um caminho interessante. Então tem algumas vias, algumas possibilidades que fazem parte da nossa discussão do dia a dia, não no curtíssimo prazo, que a gente vê muitas oportunidades aqui no Brasil mesmo, mas a gente segue estudando o melhor ângulo para expandir para outros países. Você comentou, por exemplo, da implantação em condomínios. Como funciona depois a manutenção desses equipamentos? Você comentou que quando você, por exemplo, entrando em Porto Alegre, nos abrigos de ônibus, a responsabilidade da manutenção é de vocês. Isso é internalizado? Vocês têm parceiros de negócios para tocar esse dia a dia? Como funciona isso? É internalizado, a gente tem um time operacional relevante que cuida dessa operação em loco. Também a gente monitora, a gente tem um centro operacional que a gente monitora a quantidade de telas offline, online, né, acompanha uma série de indicadores para poder atuar de forma rápida caso tenha algum problema em algumas das 65 mil telas que a gente gerencia nacionalmente. Então, também de forma virtual, a gente sempre tenta atuar, entrando na máquina, acessando ela de forma virtual e resolvendo um eventual problema. Nós temos um time grande interno de campo também que cuida da manutenção. Os equipamentos, mesmo em edifícios, são nossos, é um investimento que a gente faz. A gente que também dá manutenção, cuida da conectividade, né? Então tem um servidor, um link dedicado em cada um dos prédios e a gente administra o conteúdo de lá. E o edifício residenciais é um produto que eu comentei aqui que a gente começou relativamente recente, em 2016 foi a nossa primeira instalação
e que tem tido uma aderência muito grande, que a gente resolve uma questão de comunicado do síndico com o condomínio, né? Então ele tem acesso a um template online que ele consegue publicar alguma notícia em tempo real com templates lá do prédio, alguns customizados, quantos comunicados ele quer fazer. Então isso é visto com muito bons olhos quando se fala em melhorar a comunicação com o condomínio, que não precisa imprimir um papel e colar no elevador, e por isso também moderniza o elevador dele. Então esse serviço de comunicação faz com que a gente receba uma demanda passiva muito grande por parte dos edifícios, e a gente trabalha porque de fato ele fica ter algum problema offline é uma questão para o prédio, então é um dos nossos grandes focos também manter o melhor uptime de rede possível. Resolve também um problema de comunicação entre os vizinhos, né? Você entra no elevador, não tem assunto, né? Você olha ali e puxa o assunto da eletromídia. Né? Excelente. Ajuda demais, né? Porque hoje em dia você não precisa falar só do tempo mais. E se precisar falar do tempo, lá embaixo tem a temperatura também. Perfeito. Isso, de fato, resolve muitos problemas de comunicação. E, recentemente... Não, antes dessa pergunta, essa que eu vou guardar para o final. Eu estou acompanhando aqui no Com Dinheiro que o float da empresa, né, das ações em livre circulação, tem uma participação importante de uma gestora que é a Equitas, né? A Daniela lá, forte abraço, né? O pessoal da Equitas super próximo a mim. Aliás, tinha que trazer aqui no programa também, o pessoal super gente boa. Mas como é a relação da empresa com o fundo, né? Porque é uma participação relevante, quase 10%, né, de share da empresa na mão de uma mesma gestora. Como é essa relação? É quase tem muito fundo de private equity que não chega a um percentual desse, né? Então é uma relação muito interessante. Queria que você compartilhasse um pouco de como é esse vínculo empresa com as gestoras de mercado de capitais nesse nível de concentração. Legal. A Equitas é um parceiro importante mesmo, está com a gente desde o IPO e mexeu pouco na participação, até aumentou ao longo desse período. A gente tem como acionista controlador um fundo de private equity, que é o HIG, que tem 55% da empresa. Como acionista relevante também temos a Globo com 8,6%, o Grupo Globo. A Equitas tem próximo de 7%. Também temos a Brasil Capital acima de 5% de participação. Esses são os acionistas mais relevantes. E são a Equitas, assim como os demais, a gente tem uma relação muito próxima, né? Eles estão presentes na maior parte dos eventos que a gente participa. Também eles acompanham a companhia de perto para saber alguma atualização do setor. Então, eles são profundos conhecedores do segmento de out-of-home, por exemplo, por investir conosco. Então, se falar com o time lá, eles têm um reporte detalhado dos caminhos de crescimento, de referências globais. E o pessoal excelente, vocês conhecem eles, super qualificados e muito próximo da companhia. E essa relação com o gestor, assim como você deve ver aqui também entrevistando eles, é muito produtiva, né? Eles acrescentam muito com os questionamentos, com a diligência que eles têm no trabalho e até com as provocações em termos de negócio. Então é uma relação muito saudável. E você comentou que o controle está num fundo de private equity. Esse fundo entrou em que momento? Naturalmente, quando vocês foram para a Bolsa, provavelmente esse fundo já era controlador. Mas em que momento o fundo entrou na companhia e ele chegou a ser o adquirente integral das ações? Sim, o HIG investiu na companhia em 2013 e em 2020 trocou de fundo, fez um novo investimento. E logo depois seguiu o IPO. Então ele renovou o mandato em 2020 e logo em seguida seguiu o IPO. Ele foi detentor de quase 100% das ações até esse momento. E também é um fundo que agrega muito em termos de conhecimento e fazem parte do conselho. Temos um conselho com 7 cadeiras, 4 delas do HIG, 2 independentes. Então é uma relação interessante. Maravilha, maravilha. O que muda para a companhia quando ela passa a ser listada? Tem uma série de mudanças. Primeiro, você está exposto, né? Você tá com o seu negócio livro aberto, né? Para quem quer entender do negócio, quem quer entender da
da companhia melhor, os números. Então, no nosso site de RI, inclusive, se acessar lá, tem acesso de qualquer empresa aberta, né, aos releases de resultados, ao formulário de referência, que tem um detalhamento muito grande do setor da empresa. Isso dá uma visibilidade muito grande para a companhia, que é muito, muito positivo. Também a gente passa a ter responsabilidade com uma série de contrapartes, né, com centenas, milhares de acionistas que fazem parte do nosso negócio, e por isso a gente tem uma estrutura de governança robusta para dar segurança para eles e também para poder prestar contas da forma adequada e ter essa interlocução também com os nossos acionistas também minoritários. Então, evoluir também tem que dar muita atenção para a governança, a auditoria interna, a área de controles internos, auditoria externa trimestral, né, uma auditoria anual mais robusta, todas as agendas relacionadas à RI também, release de resultados, que é basicamente um documento detalhando de uma forma, um documento quase de marketing, falando o resultado da companhia, né, de uma forma mais simples. Tem o call de resultados, a gente faz via vídeo, a gente tem um estúdio também que a gente apresenta o resultado ao vivo todo trimestre. Então tem uma série de interações que adicionam na companhia e você tem que ter essa estrutura muito robusta de governança, tem que se atentar muito a isso. Maravilha, estamos aqui batendo papo com o CFO da Eletromidia sobre o negócio da empresa, sobre um pouquinho agora de governança, como é o processo e a vida de uma empresa listada em bolsa, e acompanhando aqui naturalmente o chat. Então deixe suas perguntas, deixe seu comentário, deixe ali naturalmente o seu like. Ele é muito importante para nós, é o que justifica a nossa estada aqui com vocês. Eu tenho uma outra pergunta sobre outro acionista da companhia, mas essa eu vou guardar para depois do intervalo. A gente vai agora para o segundo break e daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo com a Eletromidia sobre o business, sobre as fontes de receita e como tocar o negócio, inclusive como foi a vida pós-IPO. E falando em pós-IPO, vou aproveitar aqui para dar umas... para brincar um pouco com os termos associados a esse mercado. Vocês tiveram, né, mais recentemente o acordo com o Grupo Globo para a compra de um bloco bastante expressivo, com direito à compra de um bloco maior em seguida. Queria saber um pouquinho mais da operação, mas antes disso, foi uma operação primária ou secundária? Então foi dinheiro para a empresa ou foi saída de acionista? Bom, foi um
totalmente secundária. Eu já vou explicar até como ocorreu, a gente soltou um fato relevante com isso detalhado. Excelente. Mas basicamente eles vão comprar uma participação do nosso acionista controlador, do HIG, desde que, primeiro, eles têm que cumprir algumas condições precedentes, de comprar uma participação a mercado e passar pela aprovação do CAD. E cumprindo essas duas condições e executando a compra, já tem um acordo de acionistas previsto, que eles passam a ter um assento no conselho e também a participar do nosso comitê de estratégia e novos negócios. Então, já foi executada a compra a mercado, como eu comentei, hoje em dia eles têm 8,6%. Passando o processo do CAD, que deve acontecer, a gente tem aqui bons argumentos para acreditar que vai seguir pelo rito sumário, aí levaria entre 30 e 60 dias, né, mas pode mudar para o rito ordinário, aí levaria entre 4 meses e 1 ano, passando esse processo do CAD e comprando, eles vão executar a compra da parcela do HIG e assim vão deter em torno de 17% da empresa. Tá? Essa é a previsão no fechamento da transação como um todo. E, está com um maior grupo de mídia fazendo parte do nosso board, também no comitê de estratégia, tem muito a agregar aqui para a gente nas discussões estratégicas, nas decisões do dia a dia. Então, estamos muito empolgados com essa nova parceria. Agora, você comentou já de estratégia, a ideia é de fato ser um acionista ativo, né? Então participar dessas discussões, você comentou de ter uma cadeira no comitê de estratégia, mas a ideia é trazer um pouco do know-how também? Com certeza vemos que eles querem acrescentar o negócio, né? Eles de fato estão no mercado de mídia, de publicidade, que eles têm um bom conhecimento. E então acreditamos que teria muito a agregar, realmente. E a gente tem o nosso conselho bimensal, tem o nosso comitê que também é bimensal, então a gente vai ter essas interfaces de interação com eles que imaginamos que vão ter bons inputs. Maravilha, estamos batendo esse papo aqui com a Eletromídia sobre o mercado de out of home, mas também o mercado de mídia como um todo, né? Então, deixa aí seu like, deixa seu comentário, sua dúvida, para aproveitar que a presença do Ricardo no nosso bate-papo. Ricardo, você comentou, né, sobre essa disputa por atenção e o out of home como um pedaço desse mercado. Como os grandes players tem encarado a mídia out of home? Um Facebook, a Meta, né? Alphabet, né? Com Google, eles olham para esse business também ou não tem iniciativas globais nessa direção? Bacana. Bom, primeiro, eles são grandes anunciantes desse setor. Até brinca-se que a mídia out of home é a mídia das mídias, porque todas as outras mídias costumam anunciar no out of home, então eles são clientes nossos, bons clientes. Também a combinação de venda de mídia digital geolocalizada com publicidade out of home é o que comprovadamente gera o maior ROI, então a pessoa passar no ativo nosso em movimento, na rua, no edifício, e a gente continuar essa comunicação no celular, é o que se mostra mais efetivo em termos de ROI. Então, essa venda em conjunta ou comprar os dois de forma combinada é o que agrega mais valor. E o Google ele tem a DV360 de mídia programática e o out of home, a gente participa desse canal de compra, né? E ele é uma iniciativa global também, eles têm desenvolvido soluções para que outras empresas de out of home participem desse canal de compra, que ajuda a gente também a capturar uma verba antes destinada ao digital, né? Um bolso que está lá reservado para o digital, veiculando via DV360, a gente consegue acessar com maior facilidade. A gente vê esse movimento também para trazer mais dados e métricas, e por eles anunciarem, a gente
a gente também fica bem confiante que os resultados são bons, porque mais acesso a dados que eles ninguém tem, né? E se eles fazem, continuam fazendo, aumentando o investimento, a gente fica bem seguro que o resultado é bom. A gente viu uma iniciativa no passado de uma dessas empresas digitais, a Netflix, comprando uma empresa de out-of-home em Los Angeles, mas foi um caso muito pontual dele comprar uma mídia que ele costumava usar como veículo mesmo, para ele ter exclusividade naquele local, mas a gente vê esses players sempre próximos, sempre olhando o setor também. Como vocês enxergam o desenvolvimento das margens no negócio? Tem espaço para, digamos, ampliar a eficiência com os crescimentos ou geralmente os custos de implantação são mais ou menos variáveis e as margens ficam constantes? Ou o contrário também, né? Conforme você cresce, você começa a ter ampliação de custos. Como é que funciona esse plano de crescimento e mesmo a atração para financiar esse plano? Bacana. Bom, somos um negócio com uma grande alavancagem operacional, que significa que boa parte da nossa estrutura de gastos, custos de despesas é fixa. E no ativo instalado, não quer dizer que o ativo instala, ele traz uma receita lá que é o limite dele. Normalmente tem um inventário a ser ocupado, o número de slots de publicidade a ser ocupado, o número de locais a ficarem preenchidos ao longo do ano. E conforme eu aumento essa ocupação, essa receita por tela, essa ocupação do meu inventário já instalado, isso se reflete quase diretamente em margem, já que a minha base principal de custo, de gastos é fixa. E a gente vê isso até quando a gente olha os resultados trimestrais. Então, se pegar o resultado trimestral do ano passado, de 2022, a gente vê que a gente começou o primeiro TRI, tem uma sazonalidade no setor, que o primeiro TRI tem um nível de receita mais baixo, o último TRI tem um nível de receita muito mais alto. Então, a gente vê a margem EBITDA evoluindo de 9% para 45% no último trimestre. É claro que tem outros fatores, né? Tem mix de verticais que veicula, tem algumas verticais que tem um peso de um revenue share, de um variável mais forte, ruas e edifícios principalmente é mais focado em custo fixo, então aumentando a concentração neles também tem um impacto positivo em margem, mas aí fica claro o quanto pode variar a margem dependendo do nível de receita, olhando essa evolução trimestral. Então, por isso que o nosso objetivo é capturar mais share, né? Mesmo com a audiência que a gente já acessa, as 27 milhões de pessoas por semana que a gente acessa, a gente já vê um potencial grande de trazer mais anunciantes, aumentar a ocupação do inventário e puxar a nossa margem para cima. Vocês se enxergam como uma empresa de tecnologia, uma empresa de infraestrutura ou uma empresa de mídia? Há um misto, né? A gente até se chama muitas vezes internamente de uma EdTech, é uma empresa de publicidade, mas que a tecnologia é uma das grandes alavancas, né? Claro que eu tenho ativos físicos instalados, né? Eu tenho minha base de investimento, CAPEX feito, eu tenho uma estrutura de operações, mas a alavanca está muito ligada à tecnologia, à conectividade, à forma que compra, a dados e métricas, acessar um novo cliente via automação das vendas. Então, por isso que a gente se vê no final como uma EdTech, e é claro que tem a prestação também de serviço de manutenção e instalação, que é muito importante também. Então, batendo esse papo aqui com a Eletromídia, tanto sobre o negócio quanto, naturalmente, essas dúvidas sobre estrutura e sobre o mercado que ela está inserido. E como a gente geralmente guarda esse bloco para essas perguntas um pouco mais filosóficas, né? E como vocês enxergam próximos anos de Brasil para o segmento de publicidade? Bom, bacana. Bom, não vou entrar na discussão macro, né, que imagino que vocês já devem ter muita gente qualificada falando sobre isso aqui. É claro que é um ponto que a gente acompanha e fica atento também, né? Evolução do quadro fiscal, quanto isso, taxas de juros, quanto isso pode impactar os investimentos das empresas, um possível cenário de recessão futuro. São tudo pontos que a gente observa, porque querendo ou não, um mercado em recessão ele é mais competitivo, né? Apesar por nós capturarmos ainda um share pequeno do mercado publicitário, mesmo diminuindo o bolo, não necessariamente a gente vai ser
vai ser impactado. Em recessões passadas a gente conseguiu até ser beneficiado, já que migraram compromissos de verbas maiores em veículos já mais estabelecidos para um veículo out of home que hoje em dia captura um share menor do bolo publicitário total. Então a gente tem esse olhar macro também, né, que não vou entrar no detalhe, porque tem pessoas mais qualificadas para fazerem, que a gente acompanha, e tem um cenário de desenvolvimento do país em termos de infraestrutura, que vai levar com que em novos locais a gente tenha acesso a mais audiência qualificada, com melhor qualidade. Né? A gente vê essa agenda acontecendo no país, que essa associação com empresas que financiam via o mercado publicitário oferecendo um serviço para a população. A gente vê também um movimento aqui no país já ligado ao out of home, de agências especializadas no segmento de out of home, que a gente viu no digital lá atrás. Então, empresas que sabem produzir muito bem para o meio, sabem apresentar o retorno muito claro para o anunciante, e isso a gente vê que vai fomentar o setor também. Então, em geral, a gente tem uma visão muito positiva e, é claro, atento aos pontos macros que tem um impacto no país como um todo. É claro que o consumo também tem impacto nas verbas de marketing, que é positivo para a publicidade. Um governo que investe mais em publicidade, que é o caso do atual, também pode trazer um viés positivo para o setor. E você comentou de taxa de juros. Como vocês veem a posição de vocês em termos de capitalização, né? A empresa tem um nível de endividamento bastante baixo. Né? E como isso pode ajudar a aproveitar esse mercado, porque quando a água baixa, né, a gente revela as empresas que estavam com maior dificuldade. Né? Então, como vocês podem aproveitar esse cenário de alta taxa de juros para se beneficiar da capitalização que já tiveram? Claro, de fato, quando olham nossos indicadores, um indicador de endividamento como o dívida líquida EBITDA, tem um indicador próximo de 2 e vem diminuindo ao longo dos anos. O cenário de taxa de juros alta, é claro que tem um impacto direto nas empresas quando se fala de despesa financeira. Então, acaba impactando o lucro líquido, porque você tem uma maior despesa com juros. E isso, independente, né, limita investimento. Então, é um ponto que olhando diretamente, acho que não beneficia ninguém, né? Eu ia falar os bancos, mas talvez nem os bancos. Nem os bancos. Taxa de juros alta demais, nem o banco se dá bem. Leva mais falência, de fato, nem os bancos. Mas, bom, e a gente monitora o mercado, que de fato, tendo uma alavancagem mais baixa, significa que a gente consegue alavancar mais e ter acesso a mais capital para fazer novos Mas tem um M&Azinho ali no radar? Não tem nada no curto prazo, a gente tem um pipeline que acompanhamos. E importante também mencionar que com custo de capital alto, as discussões de alocação de capital são muito mais diligentes. Então as conversas com o conselho onde vai alocar cada real são muito cuidadosas, porque o dinheiro está caro. Então a gente tem uma tem um cuidado muito grande com os investimentos que são feitos no momento que a taxa de juros está mais alta. Maravilha, estamos batendo esse papo aqui com o Ricardo Rinaldi, CFO da Eletromídia, sobre o ambiente de negócio que a empresa está inserindo e naturalmente sobre o business da própria empresa, como ela gera seus recursos, quais são os custos que permeiam, como funciona o modelo de negócio para você, telespectador da BMC News, tomar a sua decisão de investimento sempre muito mais informado e com muito mais qualidade. Ricardo, eu queria agradecer aqui a sua participação, mas antes disso, compartilha com a gente, se quem quiser ter mais acesso a mais informações da Eletromídia, por onde pode encontrar vocês. E até, por que não, quem quiser comprar ali mídia com vocês, quais são os caminhos, né? Deixa ali os seus caminhos, seus contatos para a nossa audiência também. Perfeito. Bom, no site do ri.eletromidia.com.br, vocês vão encontrar todas as informações da empresa, inclusive o contato do RI. Então, mandando um e-mail lá para a gente pode marcar uma conversa, entrar um pouco mais no detalhe sobre o negócio.
E se quiserem procurar a gente na bolsa, o ticker é ELMD3, né, de eletromídia, e qualquer corretora pode comprar ações da empresa, negociações da empresa. Quanto do float de vocês fica com pessoas físicas? Tem ideia desse número? Em torno de 12% hoje em dia. Então, tem um espaço aí para as pessoas aproveitarem. Sem dúvida. Maravilha, Ricardo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Foi excelente bate-papo. Sempre um prazer receber vocês. E as portas estão mais...